Meu nome é Mariana Lori e eu vou começar o vídeo falando sobre a identidade indígena aqui no Brasil. A chegada dos portugueses aqui na nossa terra desencadeou o árduo trabalho de se manter a identidade indígena, os costumes, né? Até porque o modo de vida dos índios, as ferramentas, tudo que faz parte da cultura indígena, foi de cara visto como obsoleto, né? E isso acaba piorando com o avanço da tecnologia. Conforme a tecnologia avança, cada vez mais a cultura indígena é vista como uma cultura antiga, né, atrasada. Porém, em contrapartida, os indígenas eles são vistos como pessoas mais próximas, mais ligadas à natureza, né? Então, pessoas que respeitam mais o meio ambiente, pessoas que cuidam mais das nossas terras, né? Então, naturalmente, a cada dia que passa, o povo indígena sofre muito mais para não ver as suas raízes, né, a sua cultura desaparecendo. Isso acaba também refletindo na maneira em que os indígenas estão inseridos hoje na nossa sociedade. É muito difícil a gente se deparar com indígenas, né? Na escola, faculdade, trabalho, muito mais. Existem leis que são voltadas para a proteção do povo indígena, né? Inclusive para a proteção da cultura indígena. Só que isso é muito mais fácil, mais bonito na teoria do que na prática, né? Porque como fazer um paralelo entre a cultura indígena e a cultura que é mais predominante, né, no Brasil, que é a do povo, de certa forma, não indígena. É muito difícil, muito complicado, principalmente por algo que eu já comentei, que é o avanço da tecnologia. O avanço da tecnologia acaba causando uma crise também de identidade dentro das tribos. Porque surge aquela dúvida, né? Até onde a tecnologia pode ser usada a favor da tribo, mas de uma forma que a essência não seja perdida, né? Até que ponto? Hoje em dia, a gente está muito acostumado a resolver tudo através de tecnologia. E é óbvio que na cultura indígena isso não acontece. E além de não acontecer, os mais velhos, né, eles não querem mesmo que aconteça. Eles querem que esteja estabelecido um limite, justamente para que a cultura, as raízes não sejam perdidas, né? Então, é muito mais comum que os jovens né, estejam indo atrás de de se atualizar, né, de estar por dentro dos avanços tecnológicos que nós contamos hoje, né? O povo mais velho é muito mais consistente naquilo que eles cresceram aprendendo, né? E essa vontade, trabalho e intenção de fazer com que a cultura indígena permaneça viva é também um dos grandes motivos pelos quais o trabalho indígena acontece dentro das tribos. Então é muito comum nós encontrarmos indígenas que trabalham dentro da sua tribo, né? Ali nas aldeias. Eles contam com eles oferecem, né, para as pessoas não indígenas um certo tipo de tour, né, onde as pessoas podem ir, conhecer, adquirir alguns produtos fabricados por eles, conhecer um pouco mais da cultura, né? Isso acaba fazendo também com que a gente não encontre muitos índios na sociedade, né, no nosso dia a dia, como eu falei. É uma situação bem complicada, né? Como eu falei, é muito difícil fazer esse paralelo sem, sem deixar se perder nada, né? Porque se tratando desse assunto,
se agarra uma coisa, automaticamente precisa soltar outra. E é muito triste o povo indígena perceber que os seus costumes, as suas ferramentas, as suas crenças, elas estão, querendo ou não, muito mais fracas do que o do restante, né? Então, a maioria prefere não se abster da, né, do seu método de vida. Olá, meu nome é Alana Ávila, e eu fiquei com a parte de falar sobre a educação das tribos indígenas. Eu achei no início que seria um tema objetivo, porém eu fui me aprofundando e vi que tem muita coisa através disso. Então, resumindo um pouco sobre o que eu pesquisei, pelo que eu pude ver, as tribos indígenas, elas lutam para conseguir um ensino, isso há anos, não só como ensino, como seus direitos. E então, quando foi em 1988, na Constituição, o governo ficou de liberar todos os seus acessos e todos os seus focos realmente voltados ao estudo para a melhoria da tribo indígena, porém uma educação filtrada somente para eles, tendo eles tendo suas crenças voltadas, tendo foco à linguagem portuguesa, que a maioria não tem esse acesso, entre outras coisas, tipo, voltado para eles, e isso não acontece muito. Então eles têm um processo muito difícil para conseguir, e é uma luta diária. Então não são todas as tribos indígenas que têm acesso à educação, ainda é uma luta até hoje, a gente está em 2020, e é uma luta diária para conseguir. E quando que tem acesso ao ensino fundamental e ensino superior, tem que procurar um professor adaptado a isso, que tenha todas essas crenças em dia e seus focos voltados a isso, que tenha esse tipo de conhecimento. E é isso. Então, alguns lugares têm isso, porém, alguns lugares eles não têm infraestrutura adaptada para o ensino, e é horrível, não chega a ter água, nem banheiro, enfim, às vezes é num galpão. E também a alimentação, que às vezes, pela distância, chega num lugar até mesmo vencido. Então é uma luta diária e que deve ser melhorado a cada dia ainda. Então é isso. Infelizmente, essa é a educação que as tribos indígenas recebem. Olá, meu nome é João Vitor Silva Lima e eu estarei falando um pouco sobre o preconceito que os povos indígenas sofrem atualmente no Brasil. E bom, todo esse preconceito já está enraizado em nossa sociedade, gira em torno de estereótipos racistas e ignorantes relacionados aos povos originários. Pensamentos como, por exemplo, a própria denominação de índio, que remete ao pensamento de que existe apenas um povo e, na verdade, são vários, com culturas e etnias diferentes. Dentre inúmeros outros estereótipos, tais como os de que o indígena é o indivíduo que não interage com outros povos, outras etnias, outros ambientes, o indivíduo que está sempre 24 horas pelado, que tem um corte de cabelo semelhante aos do seu povo, o indivíduo que caça sempre para comer e não pode consumir produtos industrializados do capitalismo, ou o de que os índios são preguiçosos e ficam em redes todos os dias. O que são também afirmações completamente equivocadas e errôneas relacionadas a
toda essa cultura de povos diferentes que existem no Brasil. E o preconceito se estende desde os povos indígenas que moram em aldeias e vilarejos, como também nos povos indígenas que moram em ambiente urbano. E um exemplo claro disso reflete bastante no mercado de trabalho. Segundo dados coletados pela ONU em 2019, cerca de 86% da população indígena no Brasil trabalha de maneira informal. Um exemplo disso é os povos que trabalham com venda de artesanato. E ainda assim, parte da população indígena que trabalha de maneira formal com a carteira assinada ainda sofre inúmeros problemas, como as péssimas condições de trabalho e total discriminação no ambiente profissional. Oi, eu me chamo Mariana Brinac Colambara e eu vou falar sobre a demarcação de terras indígenas. A demarcação de terras é garantida pela Lei da Constituição de 1988 aos povos indígenas. Ela nada mais é do que limitar um determinado espaço de terra para um certo povo de índios viver. Porém, atualmente, isso só funciona na teoria, porque na prática os índios foram expulsos de suas terras e atualmente a grande maioria estão vivendo em reservas. Essas reservas são pedaços de terras onde todas as etnias dos povos indígenas vivem junto, o que é ruim, já que para eles cada etnia deve ter sua terra, pois são modos de vida diferentes, costumes diferentes, tradições diferentes. E atualmente nessas reservas existe uma grande crise humanitária por conta que são tantas pessoas vivendo em um espaço de terra que não há mais espaço para fazer plantações, que é da onde vem o sustento deles. O processo de deslocamento dos índios para as reservas nunca foi pacífico e as terras que eram deles também nunca foi devolvido, apesar de uma lei da Constituição de 1988 garantir que as terras são de direito deles, porque historicamente as terras sempre foram deles antes dos portugueses invadirem o Brasil. Aqui vivia o povo indígena e a demarcação de terras é importante porque preserva a identidade indígena.